Olá, eu sou Lilian Félix, psicóloga e coach de inteligência emocional aqui do canal Com Você Psicologia. E nesse vídeo eu vou falar sobre a comparação, do quanto esse hábito gera frustração, quanto é nocivo à nossa vida, como fazer para se livrar deste péssimo hábito. Fique comigo, curta e compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e ative o sininho para receber as notificações. Não é de hoje que nós, seres humanos, temos o hábito de ficar comparando umas pessoas às outras e nos comparando com os outros. Isso vem de muito e muito tempo, porque o nosso cérebro entende isso como uma forma de aprendizado. Eu vejo o que o outro faz, daí eu tiro uma experiência para aprender a fazer também. Contudo, nós precisamos ter cautela nesse método de aprendizado, dessa forma de absorver a experiência do outro como um aprendizado para que eu também faça as minhas próprias experiências. É preciso ter cuidado, especialmente hoje, em tempos de rede social, onde todas as coisas que as pessoas postam, a grande maioria das experiências, das vivências ali, são editadas, são coisas criadas, momentos, situações, perfil de pessoa, roupas, maquiagem, tudo ali é editado, tudo é programado, tudo é criado, todo o ambiente, toda a mística em torno daquele ambiente, tudo que é dito, tudo é editado para que seja mostrada a melhor parte de cada coisa, para se vender uma imagem, para se vender uma situação, um produto, para que as pessoas entendam aquilo como algo bom, algo atrativo. Então, nós precisamos ter um pouco de critério sobre a forma como absorvemos essas coisas, entendemos, precisamos colocar aí um filtro para entender que nem tudo aquilo é verdade, ou pelo menos não é a verdade inteira sobre os acontecimentos, que por trás daquilo tudo também existem outras situações. Por quê? Porque hoje em dia o que a gente percebe nos consultórios e até mesmo nas falas nas ruas é que muitas pessoas estão ficando adoecidas, gerando aí depressão, transtornos, ansiedade em torno dessa comparação com a vida do outro. Quanto mais o indivíduo tem tempo de ficar monitorando a vida dos outros, acompanhando redes sociais de celebridades, de artistas e até mesmo das pessoas com as quais ele rotineiramente convive, ele fica ali acompanhando, monitorando, ele cria uma falsa ilusão de que a vida dessas pessoas é perfeita, de que tudo o que acontece para essas pessoas é fácil, de que essas pessoas são mais bonitas, mais inteligentes, mais sortudas. E isso tudo faz com que a pessoa muitas vezes se sinta para baixo, se sinta pior, se sinta menos capaz e com isso vá entrando num ciclo cada vez pior de adoecimento, porque a pessoa começa a não acreditar mais em si, começa a não investir mais nos seus próprios projetos, começa a ficar dependente de ficar acompanhando, porque aquilo ali também se torna uma fuga, a pessoa fica ali, não vê o tempo passar e fica entretida vendo e vendo o que está acontecendo com o outro, como se estivesse assistindo uma novela, uma série, e fica ali entretida enquanto isso não está acompanhando e vivendo a própria vida. Então, esse vídeo é para convidar você a refletir se você não vem desenvolvendo sintomas, né, de tristeza, de frustração, porque a sua vida não caminha, sua vida não está indo para frente, que você não está alcançando seus objetivos, seus projetos, que você está muito feio ou feia, que você
é menos inteligente, ou até burro mesmo, que é como a gente escuta as pessoas falarem, ah, mas fulano consegue isso porque é mais inteligente, eu sou burra, eu já nasci burra, não vou conseguir nada. Se essas crenças que você vem criando a respeito de você, a respeito da sua vida, a respeito do mundo, a respeito dos projetos que você tem, se essas crenças elas não estão sendo fortalecidas pelo seu hábito de ficar acompanhando a vida do outro, de ficar monitorando essas redes sociais, séries de TV, né, os acontecimentos de novelas, né, toda a mídia como um todo. Então eu quero te convidar a fazer essa reflexão, se você não vem comparando demais a sua vida com a vida dos outros. Isso muitas vezes é fator de adoecimento. O adoecimento ele não vem só por motivos genéticos, só porque aconteceu algum fato grave na vida da pessoa. Então, muitas vezes é do fator do ambiente, o meio onde a pessoa está inserido, são os hábitos de vida, aquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer por si própria. Então, tudo isso pode estar contribuindo para o seu adoecimento. E eu quis propor essa reflexão, juntamente com ela, quero propor um exercício para que você se livre desse hábito ruim da comparação. Porque isso pode estar te fazendo não perceber as coisas boas que você tem na sua vida, para que você possa ter gratidão por elas. Muitas vezes as pessoas vêm de dificuldades da vida, né? Por exemplo, era uma pessoa pobre, né? Não tinha muita condição quando era criança. Quando adolescente passei por muitas dificuldades, não tinha uma casa, não tinha um carro, não tinha uma série de coisas, não tinha um companheiro, e aí de repente essa pessoa ao longo dos anos adquiriu tudo isso, mas no dia a dia nem está percebendo a importância dessas coisas, do quanto ela já conquistou na vida, para ter gratidão e até mesmo para cuidar de tudo que conquistou na vida e não acabar perdendo todas essas coisas. É o que muitas vezes acontece. A gente faz o exercício no consultório com o paciente. Olha, eu quero que você pare e reflita o que nos 10 anos você conquistou na sua vida, o que você não tinha na sua vida em 10 anos, há 10 anos atrás, que tem hoje na sua vida. Aí o paciente vai falar, olha, eu não era formado, eu não tinha me casado, eu não tinha filhos, eu não tinha uma casa, eu não tinha um carro, aí uma série de coisas, né? Estou citando alguns exemplos. E aí a gente pergunta, e se tirar tudo isso que tem na sua vida hoje, como que fica? E aí o paciente percebe o quanto ele adquiriu coisas, pessoas, agregou na vida dele ali coisas importantes, coisas que tem valor para ele, que ele não está percebendo por causa que o foco está em outra direção. Ele está focado no outro, nas coisas do outro, na vida do outro, é o chamado a grama do vizinho é mais verde, né? Esse ditado é bem antigo, mas é muito popular, as pessoas conhecem e é sempre assim. Às vezes a gente não está visualizando aquilo de bom que tem na nossa vida, porque eu estou com o olhar na vida do outro, cuidando da vida do outro. E eu gosto sempre de falar assim, que quando a gente está com tempo para ficar cuidando da vida do outro, monitorando a vida do outro, é porque eu estou dedicando pouco tempo para cuidar de mim, dos meus próprios objetivos, daquilo que eu quero alcançar, de onde eu quero chegar. Eu estou tão envolvida com o outro, que eu estou tão frustrada, que eu não consigo nem investir nas minhas próprias coisas. Então esse vídeo é para, além dessa reflexão, propor com vocês um exercício de você passar a monitorar esses seus hábitos e pensamentos. O que você faz no dia a dia que te desperta essas comparações? Eu já inicio meu dia ali verificando as redes sociais, eu sigo fulano, eu sigo ciclano e tal.
Pare, analise se todas essas pessoas que você segue, que você acompanha, são pessoas reais, que postam realmente a realidade da vida delas, aquilo que realmente acontece, se elas são pessoas que agregam valor, né? Valor que eu falo de questão de aprendizagem mesmo, se elas agregam algum conteúdo à sua vida, ou se é algo muito superficial, se são pessoas superficiais, que só postam coisas supérfluas, que querem só mostrar aparência, que querem criar um determinado padrão, um perfil, como se fossem perfeitos. Então isso é ruim, porque vai gerar uma falsa ilusão em você e aí você acaba se frustrando por não alcançar aquilo. Primeiro convite é isso, faça uma análise dessas pessoas as quais você acompanha. Ah, Lilian, mas não tem jeito, porque eu sigo essa pessoa já há algum tempo, então sempre aparece ali na minha timeline, então eu não consigo não ver. Então, uma coisa que eu vou te falar é, pare de curtir, porque tão logo você faça isso, dentro de alguns dias, vai parar de ficar aparecendo os conteúdos dessa pessoa para você, e rapidinho você não vai ter mais que todo dia ficar convivendo com aquilo ali, vendo e reforçando essas crenças ruins que você gerou sobre você mesmo. E mais do que isso, desenvolva um senso crítico. Quando você vê algo que alguém postou, não vá simplesmente pensando, olha como é linda a vida dessa pessoa, maravilhosa, perfeita, melhor do que a minha. Pergunte-se, será que isso aqui é totalmente a realidade da vida dessa pessoa? Será que é sempre assim mesmo? Né? A gente deve ficar feliz. Nós temos que entender que é bom que a pessoa tenha aqueles momentos felizes, é bom que a pessoa se sinta linda, empoderada, com uma autoestima elevada, ótimo. E devemos aprender a ser assim também, com as nossas próprias limitações, com as nossas próprias características, com as qualidades que temos, com a nossa própria vida, ficarmos felizes e agradecidos com isso. Mas precisamos entender que aquilo ali tem um filtro, né? Como eu já falei, é editado, é montado, é postado da forma que é interessante para a pessoa, que as pessoas vejam. Então nós precisamos ter um pouco essa análise mais racional dos conteúdos que nós vemos, né? E não só o emocional, nossa, que lindo, que perfeito e tal. Não, entender que aquilo ali tem todo um processo por trás, que essas pessoas também adoecem, essas pessoas também acordam com o cabelo mal arrumado, também acordam mal-humorado em dias ruins, também tem briga com o marido, com a mulher, também tem problema com o filho, perde a paciência com o filho e briga, tem dia que não quer ir trabalhar, como todas as outras pessoas. Então, desenvolva esse senso crítico, tá? E uma forma de você aprender a fazer isso é monitorar os seus pensamentos. Crie para você um diário, como a gente ensina na TCC, nos consultórios lá, né? Em psicologia, a gente trabalha com o paciente para ele criar um diário de monitoramento dos pensamentos. Quando ele começar a pensar, eu não consigo fazer tal coisa, para e pensa, por que eu estou dizendo que eu não consigo? Baseado em quê? Quais as evidências que me levam a acreditar que eu não consigo? O que já aconteceu lá atrás? Ah, porque eu estou me comparando com fulano que é mais inteligente que eu. Bom, será que o fulano é realmente mais inteligente ou tem mais facilidade numa determinada competência, numa determinada matéria, tem uma habilidade maior em um determinado conteúdo? Ou até o fulano é mais esforçado do que eu, mais dedicado, se empenha mais? Porque muitas vezes essa comparação surge como uma estratégia de fuga. Eu me comparo com o outro para poder dizer que ele está acima, ele pode mais, ele consegue mais, porque eu não preciso nem fazer. Eu não preciso nem tentar. Já que eu não vou conseguir mesmo, então não fazendo, eu acabo confirmando a minha ideia inicial de que eu não consigo, de que eu não posso, e aí eu nem tento, eu não me esforço, eu não me dedico e realmente não vou chegar a lugar nenhum. Então,
monitore os seus pensamentos, veja, descubra quais os gatilhos que te levam a essa comparação. Eu percebo que eu fico olhando ali as redes sociais e eu começo a me comparar com outras meninas e achar que eu sou mais feia, que eu sou isso, que eu sou aquilo e ver os meus defeitos. Dê um passo atrás, volte atrás, veja se está contribuindo para você esse comportamento de ficar ali checando essas redes sociais, fazendo essas comparações. E se você perceber que isso não está contribuindo para a sua vida, que isso está te fazendo mal, está te paralisando, está te gerando sintomas, adoecimento, então pare, interrompa esse comportamento e passe a questionar esses pensamentos, passe a validar o que for inteligente, o que for bom para você, aquilo que for interessante, mas passe principalmente a contestar os pensamentos disfuncionais, aqueles que estão baseados em crenças errôneas, aqueles que não estão contribuindo para você, para ter atitudes mais positivas, né? Então é isso, passe a monitorar os seus pensamentos e os seus comportamentos para adotar estratégias mais eficazes, estratégias de melhor que te façam ter mais qualidade de vida, que te propiciem ter atitudes mais positivas diante da vida, para que você não vá adoecendo aos poucos, permitindo que essa comparação vai gerando uma frustração atrás da outra e você acabe aí adoecido. Para fechar, eu quero dizer o seguinte, a comparação ela deve servir tão somente para incentivo. Então pergunte-se, quando eu me comparo a uma outra pessoa, isso me gera motivação e incentivo para que eu também vá buscar comportamentos, atitudes que me levem para um potencial, para que me levem a caminhar para um rumo parecido com o dessa pessoa, entendendo as minhas limitações, as minhas dificuldades, as minhas particularidades, né, que são sempre diferentes. Às vezes uma pessoa nasceu rica, a outra não nasceu. Uma pessoa nasceu com uma habilidade X, a outra Y. Então, essas particularidades devem ser consideradas e a gente tem que ter consciência das suas próprias habilidades, das nossas próprias potencialidades, das nossas dificuldades também. Se eu quero fazer um determinado curso e eu não tenho a mesma capacidade financeira que uma outra pessoa que fez esse curso tem, então eu preciso trabalhar com os recursos que eu tenho para que eu consiga um dia juntar, consiga uma bolsa, alguma coisa que me permita ter a condição financeira de também fazer o curso. Então é isso, gente. Perceba se a comparação está gerando incentivo e motivação ou se ela está te gerando frustração. Se ela está gerando frustração, ela causa adoecimento e você precisa interromper esse ciclo. Pare de ficar ali monitorando simplesmente para criticar e falar mal do outro. Interrompa as fofocas, as rodas de conversa onde se fala mal das pessoas, porque isso tudo é negatividade, onde você foca a sua atenção, foca a sua energia no outro, nos defeitos do outro para diminuir o outro, para você não ter que enxergar o seu próprio tamanho, as suas próprias dificuldades, as suas próprias limitações. Então, pare com isso, interrompa. E se ficar acompanhando essas pessoas não te faz bem, pare. Não acompanhe mais e principalmente comece a questionar tudo o que você vê, tá? Entenda que por trás de tudo isso, por trás de todo o cenário, tem uma vida real. Só que essa vida real não é postada. Então essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que principalmente vocês passem a viver isso na vida de vocês, para que vocês tenham mais qualidade de vida, sejam mais felizes e alcancem os objetivos de vocês. Eu fico por aqui. Um abraço.
Música